aqui. O Ícaro pediu para avisar. Agora deu. Pois não. Seguimos ou paramos a transmissão? Seguimos. Seguimos? Agora sim. Isso. É para começar? Deu para vocês ouvirem? Deu. Nós sim. Muito bom. Então vamos seguir, né? Isso. Muito linda seu poema, viu? Adorei. Parabéns, Ney. Que delícia ouvir. Muito obrigado. As riminhas, arrasou, muito legal. Obrigada eu. Depois você me manda esse poema, por favor, pelo WhatsApp, tá bom? Tá ok, muito obrigado. Bem, pessoal, vocês acham que é preciso eu fazer a apresentação de doutora Adriana Bramante? super conhecida, essa pessoa simpaticíssima, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Ela tem obras, não é, publicadas nessa especialidade que nós vamos falar hoje, que é justamente da aposentadoria especial. Então, assuntos ligados à aposentadoria especial. Ela também é mestre, doutora, assim como o doutor Diego Schuster, que é muito conhecido, faz parte também, diretor do Instituto no IBDP, e também com obras publicadas nessa área. Então, são duas pessoas que estão vivenciando sempre o dia a dia, e o dia a dia da advocacia, como também da ministração de aulas, palestras, ou seja, estão sempre presentes nos eventos. E por isso mesmo, vocês vão ver a facilidade com que eles abordarão esse tão espinhoso tema, não é? Vamos começar a trabalhar, doutora Adriana Bramante? Bora! Estou à disposição para a sabatina. Vamos lá! Eu sei que a senhora gostaria de falar, ou deseja falar, do começo, não é? Quem tem direito à aposentadoria especial? Porque aqui nós temos telespectadores de todos os níveis. Quem tem direito a essa aposentadoria especial? Vamos lá, doutor Ney. Boa noite a todos, cumprimentando aqui novamente os queridos amigos, doutor Ney, doutora Helena, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês na Rede Previdência. Quero cumprimentar o doutor Diego, um grande estudioso, eu falo que a gente tem orgulho, é um menino do direito previdenciário que tanto nos orgulha. A aposentadoria especial, a gente precisa dividir em dois tempos. O conceito antes da reforma da Previdência, da emenda 103, e depois da reforma. Quem tinha direito à aposentadoria especial antes da reforma tinha que provar tempo de exposição a agente nocivo. Então, essa aposentadoria, ela foi criada para proteger a saúde do trabalhador. Ela foi destinada àqueles segurados que precisam trabalhar e, no exercício da sua atividade, estão necessariamente expostos a agentes nocivos à sua saúde ou à integridade física. A aposentadoria especial, quando ela foi instituída em 1960, ela trouxe 3 modalidades de aposentadoria. A aposentadoria especial aos 15 anos, que é específica do mineiro de subsolo, a aposentadoria especial de 20 anos, que é específica do mineiro também, mas não permanentemente no subsolo, o que fica afastado das frentes de produção na rampa de superfície. E também quem tem exposição ao amianto, que é o asbestos. Nós temos também a aposentadoria especial aos 25 anos, destinada a todos os outros segurados que estão expostos aos demais agentes nocivos, ruído, o calor, os agentes químicos, agente biológico, radiação ionizante, mergulhador, né, pressão atmosférica normal. Então, essas aposentadorias davam direito aos 25 anos de tempo de trabalho. Era uma aposentadoria muito vantajosa, sob o ponto de vista financeiro, não sob o ponto de vista da saúde,
porque o segurado tinha direito a esse benefício de forma integral, não tinha nenhuma redução, então era um benefício extremamente atrativo para quem estava exposto ao agente nocivo, já que ele terá uma redução da sua expectativa de sobrevida pela exposição a agente nocivo. Depois da reforma da Previdência, essa aposentadoria especial, ela muda bastante, significativamente, e passa a ter uma idade mínima, é criada uma regra transitória e uma regra de transição. A regra transitória traz uma idade mínima que é de 55 anos para aposentadoria aos 15 anos, 58 anos para aposentadoria aos 20 anos, e de 60 anos de idade para aposentadoria aos 25 anos. Por que ela é uma regra transitória? Porque ela vai ficar vigente, essa idade mínima do artigo 19 da emenda 103, ela fica vigente enquanto a lei complementar não regulamentar essa aposentadoria especial. E diferentemente das outras aposentadorias, a tempo de contribuição tem 4 regras de transição, a aposentadoria do professor tem 3 regras de transição, a aposentadoria especial tem uma única regra de transição, que exige, depois da reforma, o tempo mínimo de exposição de 15, 20 ou 25 anos e a pontuação de 66, 76 ou 86 pontos àqueles segurados que vão completar 15, 20 ou 25 anos, respectivamente. Então, essa regra de transição é o que sobrou da aposentadoria especial, de quem ainda pode se aposentar por essa regra, por essa modalidade de aposentadoria. Essa pontuação pode incluir tempo comum, tempo especial, e aí o 15, 20 ou 25, mais a idade do segurado. Então, a gente tem aí nós tivemos um prejuízo muito grande com a reforma para esses segurados, e o cálculo do benefício também deixa de ser atrativo e passa a ser o cálculo da regra geral, todo mundo na vala comum, 60% mais 2% a cada ano, que ultrapassa os 15 anos para aposentadoria de 15 anos da mulher ou do mineiro, e os demais segurados, a partir dos 20 anos, ele ganha 2% a mais de tempo. Então, ficou extremamente prejudicial esse benefício, né, doutor Ney? Tá sem áudio. Doutor Ney, tá sem áudio. Chegou. Impuseram as maiores dificuldades possíveis e impossíveis, não é isso? Bem, doutor Diego Schuster, o julgamento do tema 709 pelo STF trouxe novas regras? Tá sem áudio, Diego. Ainda. Então, tá. Bom, no tema 709, o recorte, o que se discutiu ali é se aquela pessoa aposentada, aposentadoria especial, pode ou não retornar a um trabalho insalubre, perigoso ou penoso. Então, o que se discutia ali é a constitucionalidade do artigo 57, parágrafo 8º da Lei de Benefícios, né, que veda a possibilidade do percipiente de aposentadoria especial retornar ao trabalho insalubre, perigoso ou penoso. E o que o STF ratifica é de que essa lei é, sim, constitucional, né? Com isso, ele confirma, né, a finalidade do benefício, quase que resgata, de certa forma, a finalidade do benefício no sentido de oferecer possibilidade de prevenção contra danos à saúde, à integridade física, né? Então, a aposentadoria especial deixa de ser apenas um benefício com o propósito de compensar o dano ou desgaste físico, né? Gostemos ou não, essa decisão ela é importante para o futuro da aposentadoria especial, lembrando que há uma DIN, a 6309, onde se discute justamente a constitucionalidade de uma idade mínima
né, do critério de cálculo e da possibilidade ou não de conversão de tempo especial em comum. Então, me parece que, na fundamentação dessa decisão, a gente encontra os motivos, a ratio decidendi, para confirmar que é inconstitucional uma idade mínima, que é inconstitucional o tratamento no que diz respeito ao critério de cálculo, né? Não é possível que uma aposentadoria por tempo de contribuição, o valor do benefício seja melhor do que uma aposentadoria especial, né? Em razão do tempo de contribuição. Então, ela não cria regras novas, ela confirma que é vedado a possibilidade da pessoa continuar trabalhando ou retornar ao trabalho insalubre, né? O que ela diz em poucas palavras é: tu não podes receber aposentadoria especial e, ao mesmo tempo, trabalhar, né? Tanto é que, agora, nos embargos de declaração, o STF deixa claro que não se trata de cancelamento do benefício, e sim suspensão, né? Então, se tem a suspensão do pagamento das mensalidades, caso aquela pessoa insista em retornar ou permanecer no trabalho especial, né? Muito bem. Então, num primeiro momento, seria isso, ela não traz regras novas, mas me parece que traz os argumentos suficientes, né, no sentido de se discernir os princípios que nortearam essa decisão, capazes de justificar a inconstitucionalidade de uma idade mínima, de um critério de cálculo igual ao das demais aposentadorias. Doutora Adriana, com relação, sempre que sai uma decisão, aí se fala em novas teses, algumas bem fundamentadas, outras não. Mas quanto à integridade física, né, já se fala, olha, quanto à integridade física, não deverá ter necessidade do afastamento, já que foi retirado lá do artigo 201. Qual é a sua opinião sobre isso? Esse ponto é bem nevrálgico, você pegou ali, sabe aquele ponto assim do calcanhar de Aquiles? É muito bacana, assim, eu acho que a INSS nem tinha pensado nisso. Qual é a discussão? Para a gente pontuar e deixar muito claro. Depois da emenda 103, nós não temos mais a expressão prejuízo à integridade física, lá no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal, que é o que cuida da aposentadoria especial. Então, a partir da emenda 103, nós não teríamos mais respaldo constitucional para aqueles trabalhadores que estão expostos aos agentes periculosos, os eletricitários, os vigilantes. Então, a gente teria um limite temporal aí para essas aposentadorias especiais, como sendo a reforma da Previdência. No entanto, a gente tem um projeto de lei complementar, porque a intenção do legislador, na época da aprovação dessa redação, o Senado exigiu que fosse apresentada uma proposta de lei complementar, que hoje é o projeto, é o PLP 245 de 2019, que está discutindo no Congresso o enquadramento da vigilância, alta tensão, explosivos e armamentos. Então, enquanto isso não for aprovado, a gente não tem um enquadramento aí da periculosidade. Depois do tema 709, que não permite mais continuar na atividade especial, será que esse segurado que se aposentou com exposição à periculosidade poderia continuar na atividade especial? Eu entendo que sim, já que o INSS, a Constituição... Vamos fazer agora o raciocínio inverso, né? Para esses trabalhadores, como o INSS não reconhece mais especial, a Constituição Federal, na verdade, não reconhece mais especial por exposição à periculosidade, à integridade física, eu não tendo mais o respaldo constitucional, eu não teria mais essa atividade como especial, autorizando a continuidade desse trabalhador na atividade especial. No entanto,
a gente tem que tomar muito cuidado, porque na época do fato gerador, que foi a concessão da aposentadoria especial, ele se aposentou como especial por exposição à periculosidade. Então, se o fato gerador, né? Exatamente, foi aquele que gerou e deu a ele o direito ao benefício, como é que eu agora posso dizer que ele não está mais exposto, se foi esse o fato que deu o direito ao benefício para ele? Então, eu tenho uma questão uma questão assim, truncada, né, na verdade, em relação a essa questão. É uma tese nova, isso começou a surgir a partir da decisão agora do 709, e são muitas teses que nós vamos ter que construir. Se é especial ou não pós-emenda 103, porque apesar de não estar na Constituição, será que a Constituição tem que esgotar todas as vias, as possibilidades de aposentadoria especial? Neste sentido, a PLP 245, que regulamenta a periculosidade, ela nasceria inconstitucional, já que a Constituição não fala de integridade física? Então, são várias questões que a gente precisa realmente rediscutir e levar. Olha só, doutor Ney e a doutora Helena, quando nós tivemos a Lei 8.213, a Constituição de 88, nós passamos 30 anos, e inclusive esse ano faz 30 anos de Lei 8.213, construindo doutrina e jurisprudência em cima da Lei 8.213. E agora, com a emenda 103, nós começamos de novo e vamos construir, a partir daqui, novas doutrinas e novas jurisprudências, novas teses, para que a gente possa redimensionar, rediscutir essas questões aí que foram trazidas pela emenda 103. Sem falar nas mini-reformas que aconteceram antes da 103. Ah, sim, a própria 9.032, desde lá, que é especial, já vem sendo reformada, né, na verdade. Pois é. Não é da emenda. Doutor Diego, com relação, o STF já definiu, né, que até dia 23 de fevereiro, aqueles que estiverem recebendo a aposentadoria especial e trabalhando não terá que efetuar a devolução. Quem tiver uma tutela concedida a partir de agora, e depois lá na frente essa tutela for revogada, como é que fica? Devolve ou não devolve? Bom, esse é mais um daqueles fios soltos que ficaram depois da última decisão, né? Eu só vou aproveitar o gancho, porque o assunto ele é tão interessante na questão da periculosidade, que a Adriana fala da doutrina, da jurisprudência que foi construída, né? E me parece que essa emenda ela fez parecer um capricho, muitas dessas teses. Então, me permite, só para que possa ficar distribuído no programa, o doutor Diego Schuster falará agora sobre periculosidade, com o tema 709. Tá. Por favor. Me desculpa qualquer coisa, mas eu achei que é quase um desabafo aqui. Mas no direito, eu fui aluno do professor Orlando Streck, né, e com ele eu aprendi que a gente não interpreta para compreender, a gente compreende para interpretar, né? Então, há sobre o tema sentidos prévios construídos ao longo da história e consolidados pela tradição. E quando eu digo tradição, eu falo de doutrina, eu falo de jurisprudência, né? Até mesmo a partir da lei infraconstitucional já se equiparava acidente de trabalho com doença do trabalho. Então, apesar da nova redação prever exclusivamente efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, me parece que há uma carga principiológica que continua a mesma, né? E que nos permite defender a concessão da aposentadoria pela via da periculosidade, né? Há princípios que, então, justificam a manutenção disso. É o que se acredita e se defende em termos de doutrina, né? Mas é claro que, a partir de uma interpretação literal, ela é categórica, ela excepciona somente efetiva exposição a agentes químicos, biológicos e físicos, realmente. Muito bem. Então, vamos falar agora da tutela antecipada? Para quem conseguir, a partir de agora,
depois a revogação dessa tutela, devolve-se ou não se devolve o que foi recebido? Isso é uma pergunta prática, isso aí. Porque, do ponto de vista prático, essas tutelas deverão ser revogadas, né? Então, o modo, me parece mais correto de se fazer isso, é intimar o segurado para que ele tenha um tempo, assim como é feito a legislação, o decreto, o regulamento da Previdência Social, com a comunicação da concessão da aposentadoria especial, é dado 60 dias para que o aposentado, então, se afaste do trabalho. Me parece que uma das soluções possíveis seria essa, né? A intimação do segurado para que ele, então, tome a providência, né, de se retirar, ou até mesmo de optar pela permanência. E aí é preciso uma comunicação com o INSS também, né, para que se perfectibilize a suspensão daquele benefício, né? Porque é um benefício que ainda precisa, em alguns casos, ser confirmado por uma decisão de segunda instância, que pode não apenas revogar a tutela, mas não conceder o benefício. E aí devolve, não devolve. Na pior das hipóteses, é possível deduzir esse valor ao final do processo. Mas me parece que tem que haver esse diálogo entre as partes, no sentido de intimar o segurado para que ele possa, né, optar por ficar ou não, e haja essa triangulação, né? Ou suspende o benefício. Me parece que o mais prudente seria, junto ao INSS, e aí eu não sei a forma como se poderia fazer isso, mas então pedir a suspensão do benefício, né? Doutora Adriana. Eu tenho até... Deixa eu só fazer uma complementação, doutor Ney, porque esse assunto é muito relevante. Complementação da doutora Adriane, a tréplica, né? Que é muito importante essa questão. Não, a questão da tutela, que o doutor Diego estava falando. Adriane falando sobre tutela antecipada pós-decisão do tema 709. Isso. Na verdade, assim, eu tenho orientado os meus alunos, quem tem aula comigo já me ouviu falar isso, de que não se deve, na minha opinião, pedir tutela provisória na aposentadoria especial. Não só pelo risco da devolução, mas pelo risco de uma forma mais ampla do que isso, porque a aposentadoria especial ela tem reflexos não só no direito previdenciário, mas também no direito do trabalho. O TST tem entendido que a aposentadoria especial gera a extinção do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador. Então, você já imaginou, no caso que o Diego colocou aí, o segurado recebe o benefício, tem tutela provisória concedida. O benefício está precário, porque ele não tem ainda o trânsito em julgado, é uma decisão transitória, ainda não tem resposta, provisória. Só que essa carta de concessão, a empresa fica sabendo e fala assim, meu amigo, agora, tchau, olha, tô aqui. Ele não sai com o seguro, ele sai com o trabalhador fica sem receber verba rescisória nenhuma, nem que ele vá para a justiça, ele vai perder, porque o TST tem entendido que a aposentadoria extingue o contrato. Você já imaginou esse trabalhador sem as verbas rescisórias, aí o processo bate no tribunal ou na turma recursal e diz assim, olha, na verdade, esse períodozinho aqui não é especial, revoga a tutela, caça, daí que devolver o dinheiro ou discutir a devolução, e ele vai ficar sem o trabalho, ou seja, os riscos da tutela provisória, especificamente na aposentadoria especial, são muito grandes, e eu tenho adotado no meu escritório a seguinte providência, eu não peço tutela, e mesmo que eu não peça, às vezes o juiz dá, com base no 497 do CPC, eu imediatamente peticiono, dizendo, eu queria muito essa tutela, mas eu não posso, peço para que o juiz revogue a tutela, para que eu não tenha esse prejuízo
dos reflexos que isso pode causar, tanto no âmbito trabalhista quanto no âmbito previdenciário. O cliente quer receber, o segurado quer receber, tudo bem. Então, vem aqui, vamos assinar um termo de ciência, de que ele está ciente dos riscos, porque aí eu tiro isso das minhas costas e ele é que assume a bucha de receber o benefício e ter o reflexo aí trabalhista. Corretíssimo. E a gente cada vez entende mais que essa decisão do Supremo Tribunal Federal vai longe essa discussão. Doutora Helena Laranjeira, que eu sei que está aí doida para trabalhar, vamos ver as intervenções dos nossos telespectadores e também aproveitar para ouvir o fundador do canal Rede Previdência, doutor Ricardo Souza, que traz aí também umas indagações, não é, para os nossos participantes. Fique à vontade. Bom, foram feitas 3 perguntas, basicamente uma já foi respondida, e tem aqui um telespectador que pergunta sobre a aposentadoria dele mesmo. Ele diz que é aposentado na especial e que ainda está trabalhando na área de risco. E a pergunta dele é: até quando posso aguardar a empresa me tirar da área de risco sem ter a aposentadoria especial suspensa pela Previdência? Eu não sei aqui se ele já era aposentado ou se ele está em tutela de tutela provisória, né? Esse detalhe ele não colocou. Mas ele quer saber se vai ter o benefício cessado em função disso. Vamos ouvir? Doutora Adriane, por favor. Bora lá. Na verdade, a empresa não tem nada a ver com isso, viu? Você não tem que esperar a empresa tirar você do setor, porque não tem nenhuma sanção para a empresa. A legislação previdenciária, ela traz uma sanção apenas para o segurado. Então, a empresa está pouco ligando se você vai sair, se você vai pedir a conta, o problema é do segurado. Então, até 23 de fevereiro de 2021, o STF diz assim: olha, meu amigo, está perdoado, pode continuar. Aquele que recebeu até 23 de 2 de 2021 aposentadoria especial por tutela, está tudo certo. A partir daqui, o boleto começa a chegar. Então, ou quer continuar na atividade especial, não tem problema. Peticiona, faz um requerimento lá no meu INSS de que quero continuar na atividade especial e peço a suspensão do pagamento da minha aposentadoria. Não vai suspender a aposentadoria no sentido de cessar. A suspensão ela é provisória. Vai suspender o benefício enquanto está recebendo pela empresa exposto a agente nocivo. No momento em que deixar a atividade especial, peticiona de novo e pede para restabelecer a aposentadoria. Gente, vai virar o samba do crioulo doido, né? Aí eu entro na empresa, peço para suspender. Depois eu saio, peço para restabelecer. Aí eu entro em outra empresa, peço para suspender, entro em outra empresa. Quer dizer, o INSS nem suspendeu o primeiro pagamento, ele já tem que cessar, ele já tem que suspender, que restabelecer. Enfim, vai virar uma salada. Mas o ideal seria isso, tá? Para deixar registrado, aquelas pessoas que tiveram decisão já transitada na justiça, não é, permitindo que continuasse trabalhando, essa decisão do Supremo agora não afeta, né? Será respeitado o direito adquirido. Aproveitando essa pergunta e tocando nessa parte, doutor Diego Schuster, parece que essa decisão aí, porque havia essa dúvida, né? Suspende ou cessa a aposentadoria? Finalmente, a decisão do Supremo nesse aspecto parece que foi positiva. Sim, me parece uma decorrência lógica, né, a suspensão, na medida em que, após a saída, o afastamento do trabalho, se restabelece as condições anteriores, né? Não haveria como punir com o cancelamento ou até mesmo premiar o segurado, entre aspas, no sentido de cessar o benefício e reabrir a vida contributiva para que ele possa vir a se aposentar novamente, né? Então, me parece que nesse ponto o STF foi correto ao dizer que é caso de suspensão, né? Pelo menos aí nós temos um ponto pacífico. Sim.
Doutora Helena, eu sei que ainda tem mais pergunta aí com você, mais perguntas. Então, vamos ver se já é possível, Ícaro, trazer as perguntas, os questionamentos do doutor Ricardo Souza, e depois nós voltamos com você, trazendo mais perguntas dos telespectadores. É possível, Ícaro, passar agora o vídeo com o doutor Ricardo Souza? Doutor Ney, ele está com um problema de conexão e me pediu para repassar as perguntas do doutor Ricardo, porque então, deu algum problema técnico com ele, tá? Primeiro, então, vou fazer as perguntas que estão aqui já dos telespectadores, depois eu passo para as perguntas do Ricardo, daqui a pouco também se coincidem, né? Rafael Leão, filho, ele é bem presente aqui nos nossos programas, ele participa bastante, é bem legal. Pergunta... Aliás, me desculpe, doutora Adriana Bramante, a Rafael Leão é filho de Fábio Leão. Sim, eu sei, eu conheço, é um querido, maravilhoso. É um jovem. Adoro ele. Está conosco, está lá na nossa parceria. Um grande abraço para você, Rafa, sucesso aí, viu? É um menino de ouro esse Rafael. E hoje eu coloquei ele também num evento, viu? Ele está fazendo uma palestra aí numa faculdade. Doutora Helena, desculpa a interrupção. Não, imagina. Bom, o que ele pergunta? Gostaria de perguntar se os doutores imaginam que o INSS pode passar a considerar o EPI eficaz, mesmo em agentes cancerígenos, nos termos do decreto 10.410. Não acho possível, porque assim, o decreto 10.410, só para esclarecer quem está nos assistindo aí, o artigo 68, parágrafo 4º, antes da redação do decreto 10.410 de 2020, trazia que quem está exposto a agente cancerígeno tinha a sua atividade considerada especial, e isso era uma presunção de nocividade, não havia discussão. Então, se o agente fosse reconhecidamente cancerígeno, listado pelo Ministério... Hoje, o Ministério da Economia, foi uma portaria, na verdade, interministerial. Quem tivesse exposição a um agente reconhecidamente cancerígeno, ele teria, naturalmente, a sua aposentadoria, o seu período reconhecido como especial. Depois do decreto 10.410, esse artigo foi modificado, dizendo que, olha, se houver demonstrações trabalhistas, de exposição aos agentes nocivos, mas que eles foram cancerígenos, mas que eles foram eliminados por critérios aí de proteção, por critérios de demonstração trabalhistas, nas formas da lei trabalhista, eles não seriam considerados especiais. Só que o verbo que a nova redação do decreto 10.410 utiliza é eliminados. Olha só, Rafael, se a atividade expõe agente nocivo e fornece para o trabalhador EPI, é porque o agente não foi eliminado. Por exemplo, eu tenho um trabalhador exposto a gasolina, a hidrocarboneto, um frentista, e no hidrocarboneto, na gasolina, tem o benzeno. Quando é que esse benzeno vai deixar de ser cancerígeno? Quando é que essa gasolina, né, esse hidrocarboneto vai deixar de ser cancerígeno? Quando tirar o benzeno, que é o agente cancerígeno desse processo dessa composição da gasolina. Então, enquanto o frentista estiver exposto a um benzeno e usar os EPIs, por exemplo, se é que ele usa EPI, na maioria não, isso vai continuar sendo nocivo à saúde por exposição a agente cancerígeno. Então, a gente tem que prestar muita atenção na palavra que foi trazida no artigo 68, parágrafo 4º, eliminado, não é neutralizado, não é reduzido, mas eliminado. E eliminar é tirar aquele agente cancerígeno daquela atividade do trabalhador. Isso é praticamente impossível ou extremamente difícil. Doutora Helena? Nós temos mais aqui, viu? José César Zampier, me parece um sobrenome. Boa noite. Recebo por tutela antecipada, porém só passei a receber depois que saí da empresa. O meu processo está suspenso. Eu acho que ele quis saber se há algum prejuízo, né?
mas me parece que não haveria, certo? Se já saiu da empresa, não está mais em atividade sujeita a agentes nocivos, não haveria prejuízo, né? A aposentadoria especial. Não, nenhum. Ele teve a revogação da tutela, né? Se vai resolver ou não. O único prejuízo dele é isso, se ele continuou na atividade, se ele continuou, assim, se o processo, eu imagino que já tenha sido julgado, talvez, o mérito pelo tribunal, esteja só sobrestado aguardando a questão dele sair ou não da atividade. Se ele já deixou a atividade, não vejo problema nenhum, não. Ótimo. Temos mais uma pergunta do mesmo telespectador que nós falávamos antes. Ele colocou assim: quem tiver aposentadoria especial suspensa, ao retornar à aposentadoria especial, terá a aposentadoria corrigida pela inflação do tempo que esteve suspensa? Quer responder, Diego? Eu não acredito que os valores eles são corrigidos a partir dos índices aplicados pelo INSS, né? Mensalmente. Só não vai receber atrasado, né, gente? Sim. Claro. Suspendeu, ele vai receber dali para frente, depois né? Então, aquele período que ficou suspenso não tem recebimento de atrasado. Não é que suspendeu e depois de 5 anos ele pode receber os atrasados dos 5 anos. Então, ele não vai receber os 5 anos. Ele vai Papai Noel ainda não chegou no direito. 5 anos para frente, né? Para não... Então, não confundir, porque as pessoas vão se confundir, achar que vai receber, que suspende, depois restabelece e recebe os atrasados. Esse atrasado, não. Bem pontuado. Doutora Helena, já pode trazer os questionamentos, doutor Ricardo, por favor? Eu tenho mais um aqui de um telespectador, se me permite, doutor. Então, na verdade, mais 2. Por favor, mas... não deixe de fazer a doutor Ricardo. Tá bem, vou fazer primeiro o doutor Ricardo, então. A dele é com referência ao EPI. Ele pergunta de quem é o ônus da prova da eficácia do EPI no processo judicial. Doutor Diego Schuster, quer começar a responder? Quer que repita a pergunta? Ou... Não, eu entendi, obrigado. Eu entendi. O que se trabalha, isso no RDR 15, no tema, acho que 213 da TNU, se trabalha o fundamento, a tese da inversão do ônus da prova, no sentido de que, uma vez comprovado a exposição a agentes nocivos, teria que o INSS ou a empresa fazer a prova, pelo menos é o script trazido pelo RDR-15, teria que, então, o INSS ou a empresa fazer a prova de que o EPI é efetivamente eficaz, né? Foi fornecido o equipamento adequado, treinamento sobre uso e cuidados com o EPI, a periodicidade com que é feita a troca. Então, assim, se trabalha a tese de inversão do ônus. A gente teria 2 momentos. Se atribui ao autor o ônus da prova, né, a prova de que ele realmente trabalhou exposto a agentes nocivos, e se busca, né, e isso é muito comum também no direito ambiental, a inversão da prova para que, então, o INSS ou a empresa faça a prova de que, bom, o EPI não é eficaz. E há inúmeros argumentos que podem ser trabalhados, como agentes que, independentemente do uso, não se considera a eficácia, como na questão do ruído, por qual existe um precedente do STF, o próprio benzeno, a Adriane colocou ali muito bem sobre a questão dos agentes químicos, muitos sobre os quais não se conhece um limite seguro ou aceitável, porque sempre que a gente fala em neutralização, sempre que a gente fala em uso de EPI, a gente admite a exposição, e a gente está falando em limites de tolerâncias, onde não há um liame entre céu e inferno. Né? Os próprios limites de tolerância ocultam incertezas, né? E isso tudo vem à baila quando se discute a questão da eficácia ou não do EPI. Mas se percebe alguns juízes, sim, né, invertendo o ônus da prova. Né? Ou, no caso de alguma persistir a dúvida, essa deveria ser solvida mediante prova pericial, né? A intimação da empresa para que traga
a comprovação do fornecimento, do treinamento, né? A questão, ela muito gravita em torno de provas científicas, de estudos, né, que atestem a eficácia daquele modelo de EPI. Né? A gente tem na periculosidade um capacete, ele não evita o dano, ele pode diminuir a gravidade, né, ou o dano, mas ele não evita o acidente. Né? Então, ele não pode ser considerado eficaz para efeitos de reconhecimento da atividade especial. E assim, tudo vai depender do agente nocivo. Mas entendo que, sim, se deve defender a tese da inversão do ônus da prova, né? Só pena de sobrecarregar demais o segurado. Correto. Doutora Adriana Bramante, eu gostaria de lhe ouvir também sobre esse tema. Eu concordo em gênero, número e graus. Só pontuando algumas coisas que eu considero importantes também, porque, assim, o IRDR 15 está sobrestado, está aguardando decisão do STJ para afetar, provavelmente, como repetitivo. Em breve, talvez, nós tenhamos esse tema afetado como repetitivo, porque o INSS entrou com recurso especial contra a decisão do IRDR 15 do TRF da 4ª Região, e apesar de ser um ônus da prova invertido, que é o que foi decidido lá no TRF da 4ª Região, o tema 213, por exemplo, da TNU, ele coloca o contrário. Ele coloca que se o advogado, o segurado, não impugnar a eficácia do EPI na petição inicial, essa impugnação, essa discussão não vai poder ser feita em outro momento oportuno. Então, acaba ficando complicado para os processos que são julgados no juizado. Se o advogado não fizer a impugnação dos EPIs, ele acaba se comprometendo em não ter a oportunidade de fazer isso no decorrer do processo. Então, o tema 213 foi decidido com base na ratio decidendi do tema 555 do Supremo Tribunal Federal. Então, é importante, apesar da decisão do TRF da 4ª Região, é importante que o advogado faça, sim, a impugnação em relação aos EPIs, porque não são todos juízes que entendem dessa forma da inversão do ônus da prova. Eu entendo também que deveria ser invertido, sim, que é o INSS que deve apresentar, que, enfim, o segurado não tem condição de apresentar essa prova, que não cabe a ele, que não está nas mãos dele essa prova. No entanto, há um entendimento de que o PPP, ele teria presunção de veracidade, e que se você não fizer essa impugnação, isso pode comprometer o enquadramento do tempo especial. Até dentro dessa linha, tinha uma pergunta aqui, dizendo que era de agente biológico, aqui do Marcos Souza. O PPP indica exposição a agente nocivo biológico, EPI eficaz, mas o CA do EPI somente corresponde a um equipamento que, obviamente, não protege. O agente biológico é um caso clássico disso. Todo mundo sabe que o EPI não é eficaz. A gente está vendo aí várias pessoas morrerem, os profissionais da saúde morrerem, médicos, enfim, mesmo contaminados com o coronavírus. Mas ainda que a gente saiba, que seja público e notório, é importante que o advogado, que o colega, que o segurado faça a impugnação do seu EPI, que ele pegue lá qual é o certificado de aprovação, por exemplo, de agente biológico, a maioria hoje eu estava fazendo uma impugnação de um caso meu, no PPP estava escrito assim, tinham 2 certificados de aprovação, um era óculos e o outro era máscara. A maioria dos CAs de máscara dos PPPs de hospitais, ele foi certificado para proteção contra agentes químicos. E os trabalhadores, profissionais da saúde, estão expostos a agentes biológicos. Então, ele não foi certificado para agentes biológicos, ou seja, ele não é adequado ao risco. Essa impugnação é importante que se faça nesses processos para que possa ser possa ser caracterizado o tempo especial, afastando essa informação de eficácia do EPI no PPP. Doutora Helena, vamos trazer o segundo questionamento do doutor Ricardo Souza, por favor.
Eu conversei aqui com o Ícaro e a segunda pergunta do doutor Ricardo, ele envolvia um caso prático, então fica difícil de a gente colocar aqui a pergunta. Eu vou passar mais uma pergunta de telespectador, pode ser? Pode ser. Tá. Tem Givaldo Silva pergunta se quem já está aposentado com trânsito em julgado e ainda labora na área de risco e recebe percentual de periculosidade, tem que se afastar da área de risco? Não ficou muito claro só se era periculosidade que ele pela periculosidade que ele se aposentou, né? Mas entendo que sim. Doutor Diego? Bom, independente se foi pela via da periculosidade ou não, né? A questão é essa. Na medida em que a emenda constitucional empresta nova redação à Constituição e não contempla o prejuízo à integridade física, né, é o que a gente conversava antes. A partir de uma leitura literal, a periculosidade deixa de ser um agente capaz de justificar a concessão da aposentadoria e, por consequência, também deixa de ser um empecilho para permanência no trabalho periculoso, né? Estabelecendo uma relação assim de causa-consequência aqui, né? Então, assim, a gente precisa ver o desenrolar da situação, né? Mas me parece discutível a possibilidade de manutenção ou permanência no trabalho periculoso na medida que a periculosidade deixa de ser. Mas sempre lembrando, em algum momento a periculosidade justificou a concessão do benefício. Foi o fator gerador ali do reconhecimento de algum período, da totalidade dos períodos. Fica essa dúvida. Quem advoga e busca a concessão da aposentadoria e acredita na possibilidade de se reconhecer pela via da periculosidade, mesmo após 13 de novembro de 2019, né, a gente acaba caindo em contradição. Se, ao mesmo tempo, a gente defende que a periculosidade é motivo para a concessão e, ao mesmo tempo, não é motivo para se afastar do trabalho, né? Então, aqui a gente caiu numa contradição complicada, principalmente para quem é advogado, né? Que tem, ao mesmo tempo, o cliente que busca aposentadoria pela via da periculosidade e do cliente aquele que, já aposentado, deseja permanecer no trabalho periculoso, né? Então, assim, de qualquer forma, ao INSS cabe a fiscalização. Então, o INSS que vai precisar notificar esse trabalhador para que se retire do trabalho, né? Então, num primeiro momento, eu diria o seguinte: continue trabalhando, mas ciente do risco, ciente da possibilidade do INSS, amanhã ou depois, notificar esse trabalhador a se retirar e até cobrar a devolução de valores, né? Ok. Doutora Adriana Bramante, vamos para um caso prático aqui, de telespectador. Qual a solução para PPP com omissões ou incorreções? Qual é a solução que se deve tomar? PPP com incorreções ou omissões? Doutor Ney, depende. A resposta para o direito é depende, né? Depende do quê? Essa depende frase é famosa. Não é? Depende de qual parte do PPP está errado, do que a gente está falando. Por exemplo, se eu tiver um PPP em que a empresa informou que a técnica utilizada, por exemplo, lá no 15.5, foi a NR15, que o INSS não aceita, ao invés de NHO, o problema não é a empresa.
o problema é o INSS com o seu entendimento esdrúxulo de que só pode ser a técnica utilizada a NHO. Então, precisa fazer alguma coisa com a empresa? Não, se quiser pedir para a empresa que ela faça, adote outra técnica, enfim, mas, em tese, teria que brigar aí no recurso, teria que entrar com ação judicial para discutir isso. Agora, casos em que, por exemplo... Se for empresa judicial, federal ou trabalhista? Então, depende do caso. Olha só, esse tema 213, ele definiu que é competência da Justiça Federal discutir a impugnação de EPI eficaz. Então, nesse caso em que eu tenho lá o certificado de aprovação, a informação de eficácia de EPI, eu tenho um precedente da TNU dizendo que quem é competente para discutir isso é a Justiça Federal. Então, não seria com uma ação trabalhista. Agora, quando que eu vou entrar com uma ação trabalhista para retificar um PPP? Quando, por exemplo, eu tenho agentes nocivos incompletos, por exemplo, o segurado trabalhou no forno e eu não tenho ali agente temperatura, agente físico calor, eu tenho só ruído, por exemplo, que o ruído é baixo, mas o segurado está surdo. Então, são informações incompletas e divergentes do real ambiente de trabalho. Então, nesse caso, seria uma ação trabalhista. Ou, quando eu tenho, por exemplo, uma descrição da atividade, olha só, no regime geral, a maioria das empresas não tem o registro da descrição das atividades dos segurados. Quando o segurado vai pedir um PPP e a empresa se vê tendo que preencher aquele campo 14.2, que é a profissiografia, que é a descrição das atividades, ela não tem essa descrição nos arquivos, está lá só ajudante de produção. Mas o que ele fazia? Ela tem que inventar. Como é que ela vai inventar? Ela não vai inventar. Ela vai pegar a CBO. Aí pega lá a Classificação Brasileira de Ocupação, entra lá no Google, procura a CBO daquela atividade e joga a CBO. Aí quando o segurado recebe aquele PPP, fala, mas escuta, eu nunca fiz isso, não é essa minha atividade. E aí começa uma briga com a empresa em relação à atividade que foi exercida. Então, nesse caso, é uma ação trabalhista para retificar aquelas informações de descrição da atividade ou de ambiente mascarado. Essa questão de ambiente mascarado, a gente recebe, por exemplo, um ruído com 83 decibel e na verdade, o ruído a empresa tem muito barulho, eu preciso de mais informações para que eu entre com o processo. Não dá para eu entrar e falar assim, excelência, eu quero fazer perícia porque o segurado está dizendo que o ruído não é esse. Essa informação de que o segurado disse não é prova, não é um indício. Eu tenho que apresentar documentações, provas documentais, indícios, PPPs, paradigmas, laudos, enfim, alguma coisa mais substancial que demonstre que aquela informação da empresa não diz a verdade, para que eu consiga fazer essa análise melhor. Agora, tem alguns juízes, isso depende muito de cada lugar que nós estejamos, que nós vamos distribuir o processo, tem juízes que entendem que essa é uma questão trabalhista. O TRF da 4ª Região é um que tem várias decisões que não faz, que a questão é trabalhista e tem que entrar discutir na trabalhista, muito embora o IRDR 15 mande fazer perícia, o IRDR também manda pedir o laudo, o tema 174 da TNU, mas tem muitas decisões dos tribunais. Aqui em São Paulo, a gente consegue algumas perícias se a gente demonstrar muito bem demonstrado que o laudo está errado, que a informação está errada, depende muito do juiz, mas o TRF tem convertido bastante em diligência para fazer perícia. E aí depende realmente de cada tribunal, de cada juiz que pegar o processo, para ele analisar se a competência ou se aquela determinada discussão é na Justiça Federal ou na Justiça do Trabalho. Vai depender do que é que a gente está querendo corrigir no PPP. Correto. Doutora Helena, já conseguiu quanto à segunda pergunta do doutor Ricardo ou eu posso prosseguir aqui?
Não, o senhor pode prosseguir. Tem algumas perguntas aqui de telespectador, tem bastante, na verdade, vai ficar bem difícil de responder todas, infelizmente. Adoro! Vamos prorrogar até meia-noite, viu? É mais ou menos isso que vai precisar. Então, faça mais uma de telespectador, por favor. Vou fazer uma pergunta que é um pouco, bem boa, acho que para a questão do esclarecimento de outras pessoas que possam ter essa dúvida. Geraldo Nascimento disse, né, que está aposentado por aposentadoria especial, judicialmente, há 5 anos, com trânsito em julgado. Ele pergunta se é possível pedir uma revisão para converter a aposentadoria especial em aposentadoria por tempo de contribuição. Muito boa. Doutor Diego Schuster, eu vou aproveitar porque tem uma outra pergunta aqui que vai também, assim, mais ou menos, um pouco nessa direção. Também já se ouve dizer que aquele que tiver 25 anos de trabalho especial e que, para não deixar a função, optou lá por uma aposentadoria por tempo de contribuição, o INSS vai cobrar a saída dele também da atividade. Pois essa questão é a seguinte. Se a aposentadoria foi concedida na Justiça, aposentadoria especial concedida na Justiça, uma tentativa de revisão, objetivando a conversão numa aposentadoria por tempo de contribuição, o que pode acontecer é ser aplicada a eficácia preclusiva da coisa julgada. Já vi juízes aplicando a coisa julgada ao argumento de que lá no primeiro processo poderia já ter deduzido isso, né? Porque eu não sei qual é a intenção da pergunta, se é deliberadamente para se esquivar ou para continuar trabalhando em atividades especiais. Via de regra, é possível a transformação, desde que preenchidos os requisitos daquele benefício. A transformação de uma aposentadoria especial numa aposentadoria por pontos, isso só serve para detonar as incoerências do sistema. A pessoa pode receber uma aposentadoria por tempo de contribuição ou uma por pontos, mesmo tendo trabalhado por tempo igual ou superior a 25 anos de atividade especial, né? E continuar trabalhando. Por quê? Porque não é aposentadoria especial o benefício que ela vem recebendo. Então, assim, cada caso é um caso, mas teria que ver a transformação de uma aposentadoria por tempo de contribuição com o direito adquirido, vai ter incidência ou não de fator previdenciário, ver se tem vantagens do ponto de vista, né, do valor do benefício da aposentadoria. Isso tudo tem que ser colocado na balança, né? O INSS pode estar atento a isso, né, e entender isso como uma forma de tentar burlar o sistema. Olha, a aposentadoria foi concedida a aposentadoria especial. Agora, o que se busca é a conversão numa aposentadoria por tempo de contribuição ou por pontos, né? O INSS pode estar atento a isso, né? Então, eu chamo a atenção, eu tomaria um certo cuidado. Primeiro, fazer a simulação para ver se realmente vale a pena transformar numa aposentadoria por tempo de contribuição, né? Talvez, não é, se provasse que não foi concedido o melhor benefício, né? Seria uma tese, né? Para ver. Sim, a tese é sempre do melhor benefício, né? Quando mais vantajoso, né? Agora, quando é concedido na justiça, tem a questão da coisa julgada, que eu já vi juízes aplicando eficácia preclusiva, né? Muitos aconteceu o inverso. O que eles fizeram? Pediram aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo contando com mais de 25 anos, justamente para não sair. E depois pediram a transformação
em aposentadoria especial. E foram surpreendidos com a resposta de que isso poderia ter sido deduzido já no primeiro processo judicial. Então, é um risco que se corre, né? Correto. É um risco que se corre. E tem mais um detalhe, né, Diego? Eu só posso converter tempo especial em comum se eu tiver tempo comum. Porque a lógica da conversão é a alternância de tempo comum e especial. Sim. Se o segurado só tem 25 anos de tempo especial e não tem tempo comum, ele não pode converter. Doutora Adriane, vamos fazer uma bem prática aqui do dia a dia para a gente encerrar? Bora. O trabalhador pode adiar ou desistir da aposentadoria especial? Adiar? Pode, porque ele não é obrigado a pedir o benefício, ele pode, o exercício do direito, ele pode fazê-lo a qualquer momento. Não tem nada que obrigue o segurado, tanto que tem muitos segurados que já completaram 25 anos há muitos anos e não pediram aposentadoria por causa dessa questão de deixar a atividade especial. E continuam trabalhando. Tem um direito adquirido que ele pode exercer a qualquer momento, né? Sim, e nesse sentido ainda, entrando naquele assunto que a gente estava falando agora, que o Diego muito bem mencionou, o segurado, por exemplo, que está aposentado por tempo de... Olha só, eu tenho 25 anos e tenho direito à aposentadoria pela especial e por tempo de contribuição, vamos falar assim, antes da reforma, tá? Vamos imaginar que eu possa me aposentar por tempo de contribuição, juntei lá o PPP, o INSS não aceita nada mesmo, o INSS concedeu o B42 com fator previdenciário, beleza. Antes de completar o prazo decadencial, eu vou lá no INSS e peço a revisão, e peço para revisar, para transformar a aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. Nada impede de eu fazer esse tipo de revisão. E vou receber os últimos 5 anos. E só vou sair da atividade especial quando efetivar a aposentadoria, só vou sair do ambiente nocivo quando efetivar a aposentadoria especial lá na frente. Correto, correto. Bom, doutora Helena Laranjeira, já ultrapassamos o nosso horário e se nós realmente formos prosseguir, nós passaremos a noite. Para mim seria um prazer estar recebendo essas lições do Diego Schuster e da doutora Adriana Bramante. Mas é chegar a hora. Suas despedidas, doutora Helena Laranjeira. Nossa, só queria agradecer a presença dos dois, né? Foi uma aula, sempre é um prazer ouvi-los. E eu vou ser bem breve mesmo, porque a gente está na nossa hora, também não queremos, né, atrapalhar os nossos convidados, não queremos abusar muito deles, né, do conhecimento deles. Mas foi muito assim, esclarecedor e nós aprendemos muito aqui hoje, com certeza. Doutor Diego Schuster, por favor. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, o carinho de todos, a Helena, a Adriana, Ney, né, aproveitar para parabenizar uma vez mais o advogado previdenciarista, né, esse que segura o touro à unha no dia a dia, né, e agradecer, só isso. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Doutora Adriane Bramante, olha, eu sou portador dos abraços de Rafael, de Fábio, da minha esposa Rosa. Pernambuco olha, mora aqui, ó, no meu coração, gente. E tem mais um monte de gente aí que mandou abraço. Aí eu olha, que delícia. Olha, estou recebendo o abraço, a energia, e mando mais abraço para vocês. Eu amo Pernambuco, amo o estado e as pessoas, tenho muitos amigos aí. Parabenizo a todos da Rede Previdência pela iniciativa, deixo o meu abraço, parabenizo a todos os advogados previdenciaristas pelo dia de hoje. Obrigada, doutora Helena, doutor Diego Schuster, doutor Ney. Gente, é um prazer advogar na área previdenciária.
a gente, como disse o Diego, a gente mata um leão com unha, acho que foi essa expressão que ele colocou, mata um touro, né, com unha, porque é muito difícil mesmo. Cada dia o INSS lança uma coisa absurda, lança uma pérola, o sistema não funciona, o segurado não consegue aposentar, a gente fica todo dia brigando, mas é uma área que vale muito a pena, porque a gente faz o bem sem olhar a quem. Então, deixo o meu abraço, meu agradecimento e parabenizo a todos os advogados previdenciaristas pelo seu dia. Fica aí o meu abraço para todo o estado de Pernambuco e para esse Brasilzão todo maravilhoso. Muito obrigada. Eu quero agradecer a presença honrosa do doutor Diego Schuster, da doutora Adriana Bramante, que, como esperado, iriam trazer, e realmente trouxeram, muitos conhecimentos nesse tema tão espinhoso, e que espero que nós tenhamos oportunidade de efetuar novos programas como este, porque já há muitos pedidos nesse sentido e já há uma gama muito grande de perguntas também a serem respondidas. Quero agradecer a presença também da doutora Helena Laranjeira, sempre participante, sempre ativa e sempre trazendo os nossos telespectadores. Agradecer também a Ícaro aí na retaguarda e ao doutor Ricardo Souza, que teve essa ideia brilhante de colocar esse canal à disposição de todos, não é? Dos advogados previdenciaristas e do público em geral. Eu, como autor do requerimento da lei que instituiu o Dia do Advogado Previdenciarista em Pernambuco, que é a Lei 15.641, que foi aprovada por requerimento do deputado Antônio Moraes, eu quero mais uma vez aqui reafirmar o meu compromisso com os meus colegas que são bravos, guerreiros, que lutam incessantemente para colocar o direito previdenciário, o assistencial, a serviço da população, trazendo melhorias para as famílias, muitas vezes sendo aquele benefício conseguido a duras penas o único sustento que aquela família tem. Então, vocês que lutam e vibram pelo direito social, os meus cumprimentos e os meus agradecimentos por tudo que vocês têm feito. Você que ainda não é inscrito no canal Rede Previdência, por favor, faça a sua inscrição, ative o sininho e brevemente nós estaremos anunciando um novo ao vivo, doutor, com um tema que será sempre um tema que atende à solicitação de todos. Meu boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos.